Vamos abrir a palavra de Deus no livro que o apóstolo Paulo escreveu, a Epístola de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler no capítulo 5, a partir do verso de número 14 até o verso 21. Efésios 5, 14 a 21. Os irmãos têm aqui à frente algumas bandeiras. Quem esteve hoje pela manhã no culto devocional sabe que o nosso quarto domingo de cada mês é o domingo que nós consagramos para missões. E hoje o reverendo Andrew pregou acerca de Jonas, o homem, a mensagem e a missão. Eu não pude estar porque estou tentando me recuperar de uma gripe forte, mas assisti ao culto, participei pela internet e fui muito abençoado pela mensagem de hoje. Em dado momento o reverendo Andrew falou que em algum momento da sua vida, do seu ministério, ele se sentiu frustrado por falar bastante de despertamento missionário, pregar bastante sobre isso, levando a igreja, as pessoas que o ouviam, a ter uma consciência de que deveriam pregar o Evangelho e que deveriam testemunhar de Jesus. Até que em dado momento, dizia ele, Deus colocou para ele que se a boca fala do que o coração está cheio, obviamente que o problema não era que as pessoas se sentiam constrangidas, não sabiam falar, não tinham desenvoltura para falar, mas era algo de mais dentro, lá de dentro, tinha a ver com o coração, já que a boca fala do que está cheio o coração. Aquilo me fez refletir um pouco, pensando sobre o que eu iria pregar hoje à noite. E se a boca fala do que o coração está cheio, o coração se enche de que maneira? Como o coração se enche? De que tipo e de que forma o coração da gente recebe todas aquelas informações que vão fazendo de nós o que nós somos, criando nossas crenças, nossos valores, nossos princípios, nossos objetivos, nossas motivações de vida. Como e de que maneira o coração é cheio de Deus a ponto da boca falar aquilo que o coração está cheio, de modo que aquilo venha naturalmente, assim como a gente fala acerca de qualquer coisa que com entusiasmo enche o nosso coração de alegria, ou eventualmente fala com temor de algo que traz a expressão do nosso coração que está cheio de medo. A pergunta básica é como o nosso coração é cheio, como o nosso coração é preenchido das coisas de Deus a ponto de naturalmente a nossa boca falar do Evangelho, a ponto de naturalmente a nossa boca nos dar a condição de testemunhar do Evangelho, mesmo que não sejamos profissionais comunicadores do Evangelho, não sejamos pastores ou líderes, ou mesmo comunicadores, evangelistas ou missionários. Como é que o Evangelho flui no nosso coração e do nosso coração para a nossa boca, da nossa boca para os nossos atos, de tal maneira que ele é natural? Assim como a gente fala de um time de futebol que a gente torce, de um restaurante que a gente vai e gosta da comida, de um lugar que a gente visita e enche os nossos olhos de alegria quando nos recordamos dele, e voltamos para casa, encontramos nossos familiares, encontramos as pessoas que nós gostamos e dizemos assim: rapaz, você precisa ir naquele restaurante, ou você precisa ir naquele lugar, ou o meu time é melhor do que o seu, por isso, aquilo outro. Como fazer isso de maneira natural? Eu acredito que esse texto de Efésios capítulo 5, a partir do verso 14, pode nos dar orientações claras, considerando nós que o que nós mais desejamos é fazer aquilo que o Senhor coloca para nós como mandamento, e não há um mandamento que sem dúvida alguma exclui qualquer um de nós que não seja ir pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Diz assim a palavra de Deus em Efésios capítulo 5, verso 14 em diante, diz assim a palavra de Deus: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis
insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Vamos orar nesse momento, queridos. Ó Deus amado e querido Pai, nós estamos diante da Tua palavra e na Tua presença, rogando a Ti que Tu me dês a palavra que o Senhor colocou no meu coração, fácil na minha boca para transmitir aos Teus filhos e filhas, mas dês também a cada um deles que está aqui, ó Deus, um ouvido atento, aberto, uma disposição de alma ensinável, para que possamos, ó Deus, ouvindo a Tua palavra, inspirada pelo Teu Espírito, que nós cremos que ela foi, também iluminada agora na nossa mente, possamos de fato, ó Deus, ouvir a mensagem que o Senhor tem para nós. Que não seja de modo algum apenas um comentário sobre a Tua palavra, mas seja algo que o Senhor fale conosco e por isso nos trouxe aqui para Te ouvir. É assim que nós Te oramos e que nós Te agradecemos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, a carta que Paulo escreve aos Efésios, ali na Ásia Menor, uma das, ou se não a mais importante igreja que ele pastoreou, é cheia de verdades absolutamente transformadoras. Alguns chamam a carta de Paulo aos Efésios de o Evangelho da igreja, porque é a igreja, e particularmente a igreja não instituição, mas a realidade espiritual de um povo que Deus junta de judeus e de gentios para chamar como seu povo, para habitar no meio dele, para usá-lo como agência do seu reino, que é o grande tema de Efésios. Efésios se dedica em toda a sua extensão a falar da grandiosidade da obra que Deus fez ao escolher esse povo, remi-lo, salvá-lo, colocá-lo junto numa família formada de judeus, formada de gentios, uma nova realidade, um mistério, ele diz, que estivera oculto desde os séculos e que era o mistério de que Deus haveria de reunir num só povo, não apenas os descendentes de Abraão, mas também todos aqueles que pela fé crescem no seu Filho. Este é o grande tema de Efésios. Portanto, quando a gente olha o texto que nós acabamos de ler, nós olhamos esse texto à luz de tudo aquilo que havia sido escrito até então. No capítulo 5, você vai encontrar vários portantos, vários pois, vários porquês, todas essas conjunções que parecem trazer uma conclusão, parecem dar uma explicação, parecem remeter-nos àquilo que estava dito antes, e que nos faz juntar tudo isso e, portanto, concluir algo. E essa conclusão que Paulo faz, ela é sempre muito prática. Fica muito claro que Efésios tem uma parte sólida, profunda, doutrinária, de ensino das verdades de Deus, mas também tem uma parte em que essas verdades não ficam soltas, como se fosse uma nova filosofia, algo que as pessoas simplesmente sabem, passam a saber, ou até acreditam, mas não tem consequências práticas nenhuma. Não é exatamente isso que existe em Efésios. Em Efésios fica muito claro que tudo aquilo que se crê precisa ter uma consequência prática. Todas as doutrinas e verdades que é possível extrair da Sagrada Escritura e confiar que foi Deus que trouxe, precisa também ser objeto de uma confiança que obedeça, de uma confiança que realize. É nesse sentido que é preciso entender todo esse capítulo 5. Ele começa com uma frase que está no versículo 1 e que eu chamo a sua atenção, pedindo para que você leia de novo comigo, que é uma frase no modo imperativo, que dá uma ordem para nós. E a ordem é: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E a partir desta ordem, todo o capítulo 5 se desenrola como partes do que significaria esta imitação.
Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e todo o capítulo 5 é a distribuição de uma série de ações, de uma série de posicionamentos, uma série de atitudes que esses filhos amados precisam ter para serem imitadores de Deus em Cristo Jesus. Esse imitar de Cristo é algo que Deus deseja, não apenas como uma opção para aqueles que forem mais espirituais, ou para aqueles que quiserem seguir a Deus de mais próximo, mas como uma consequência natural de ser filho. É curioso que quando nós vemos as crianças vindo aqui à frente, é possível perceber que algumas naturalmente, talvez por imitar, talvez inconscientemente até, não intencionalmente até, acabam adotando o mesmo padrão de caminhada, o mesmo jeitão, o mesmo cacoete, de mexer no cabelo, de usar as mãos, de andar que seus pais têm, pais ou mães, como seja. É a ideia de uma imitação, de uma modelagem. O verbo aqui é mimeteo, significa mimetar-se, ou seja, imitar alguém, tornar-se semelhante a que Paulo tem em mente. E quando ele diz, ser depois imitadores de Deus como filhos amados, ele então diz como deve ser. E algumas vezes essas coisas são coisas que precisam ser descartadas, são aquelas que estão no início do capítulo 5. Mas quando chega no capítulo 5, verso 14 em diante, ele se utiliza de uma expressão que parecia ser uma expressão corriqueira para o povo. Faz referência ao Antigo Testamento, mas parecia ser um ditado popular, que diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. É uma mistura de um ditado popular com uma aplicação que os cristãos provavelmente ali faziam, por isso que no texto está destacado, como se fosse o refrão de uma música: desperta, ó tu que dormes. Seria talvez o equivalente hoje a dizer assim: alô, como normalmente nós falamos no dia a dia, quando queremos dar um solavanco e uma sacudidela na pessoa, para que ela entenda algo, para que ela perceba algo, para que ela então desperte para algo. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo então te iluminará. Alô, você é nova criatura. Alô, você foi chamado para ser imitador de Deus em Cristo Jesus. As coisas da antiga natureza, elas têm que ficar para trás, e você, como filho amado, precisa imitar o seu pai em Cristo Jesus. E então no capítulo 5, verso 15, ele vai dizer exatamente como isso acontece. Daí existir um outro, portanto, muito forte aí, que é do capítulo 5, verso 15. Ele diz: portanto o quê? Portanto, diante do fato de que vocês são imitadores de Deus, como filhos amados, portanto, diante do fato de que se vocês ouvirem alguém dizendo: alô, desperta, ó tu que dormes, é isso que vocês precisam fazer, são essas atitudes que vocês precisam ter. Então ele usa aqui 5, que em português nós chamaríamos de gerúndios, que no grego são particípios, que normalmente quando são usados no texto é para explicar o como você desperta, o como você deve agir, o como você deve levantar-se dentre os mortos, o como você deve ser imitador de Deus. E ele diz então esses cinco particípios ou gerúndios que estão no texto que nós vamos expor agora, como sendo uma espécie de caminho, uma espécie de trilha. E esta trilha é aquela que no domingo, hoje pela manhã, no culto devocional, o pastor Andrew deixou em aberto quando fez a reflexão, que se o problema é do coração, porque a boca fala do que está cheio o coração, então como é que esse coração se enche de santas motivações, de santas paixões por Deus, pela obra de Deus e pelo reino de Deus? Enfim, como é que nós fazemos essa imitação de Deus como filhos amados? Perceba agora no verso 15 que essas 5 expressões estão aqui de maneira muito claras, expostas aqui. Diz assim: portanto,
vede prudentemente como andais, não como nécios, ou loucos, ou tolos, e sim como sábios. E o primeiro é remindo o tempo, porque os dias são maus. Veja aí que está no gerúndio, remindo, uma ação contínua. Quer dizer, essa é a maneira como você pode prudentemente andar, você pode, tendo despertado desse sono da indolência, desejando ser imitador de Deus como filho amado, a primeira atitude é um senso de urgência. Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu gostaria de chamar a atenção para essa expressão. Eu não sei se você já tinha ouvido das suas leituras, tinha lido, ou tinha ouvido em algum momento essa expressão. Essa expressão é muito profunda. Ela não é apenas uma coisa assim, use o seu tempo melhor, viu? Ajeita aí sua agenda, coloque prioridades, coisas que são mais importantes sobre outras. É mais do que isso. A ideia de que nós devemos remir o tempo é a mesma ideia de redenção espiritual, de salvação. A ideia de remissão de pecados, aqui de remissão de tempo, é a ideia de algo que não nos pertence e que nós compramos para fazer usufruto dela. Por isso que quando nós estávamos vendidos na escravidão do pecado, o Senhor Jesus pagou um preço e nos remiu, ou seja, nos resgatou. A ideia de remissão é a ideia de um resgate para um propósito que é diferente do que a pessoa ou o objeto ou a coisa está tendo agora. Ora, quando ele diz remindo o tempo, ele está dizendo que há uma coisa que não nos pertence, chama-se tempo. Nós imaginamos que tempo é uma commodity, como dinheiro ou como outras coisas, que nós dispomos dele e que ele é nosso, mas de fato não é. Não é porque nós não o controlamos, não é porque nós não sabemos a quantidade que nós temos. É possível agora você acessar o seu aplicativo bancário e saber o dinheiro que você tem na conta corrente, mas não é possível, e não tem um aplicativo que você acesse agora e lhe diga quanto tempo você tem mais de vida. Porque apesar do tempo existir e ser uma realidade que a todos nós diz respeito, nós não temos o tempo. Quando eu digo assim, eu não tenho tempo, na verdade eu estou fazendo uma expressão que não corresponde à verdade. Eu não tenho tempo, porque de fato o tempo não é meu. Eu não controlo essa dimensão de demorar aqui na terra 1 minuto ou 1 ano. Todos nós sabemos disso. Nós não suportamos, é verdade, a ideia de que o tempo pode acabar assim. Por isso a nossa mente, o nosso cérebro, nos engana um pouquinho, nos dando uma sensação de permanência. E por isso fazemos planos, por isso fazemos uma agenda, por isso projetamos o que vamos fazer daqui a algum dia, daqui a algum mês, daqui a algum ano. E ao fazer isso, nós somos iludidos na nossa mentalidade diária e cotidiana de que o tempo é nosso, mas o tempo não é nosso, o tempo não nos pertence. Quando Paulo então diz que a melhor maneira, ou a primeira melhor maneira de você ser imitador de Deus como filho amado, de você preencher o seu coração com algo que uma vez você despertando para a realidade espiritual em Cristo, pode modificar sua vida em termos de suas motivações e propósitos e, consequentemente, a maneira como você naturalmente expressa o Evangelho por palavras e atitudes, assuma, o tempo não é seu. Você precisa comprá-lo. Você precisa remi-lo. Você precisa resgatá-lo. Não sendo seu, você precisa pagar para tê-lo. E esse pagar para tê-lo tem uma forma aí que se chama priorizar. Quando alguém diz para mim, ou eu digo para alguém que eu não tive tempo de fazer isso, na verdade eu tive tempo, é porque eu não priorizei. Outras coisas mais importantes, quer eu tivesse consciência ou não, tomaram o meu tempo, e então não tive realmente tempo para aquilo, mas não porque eu não tinha tempo,
no sentido de oportunidade, chance de fazer aquilo, mas porque eu não dei a devida atenção àquilo. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que a primeira grande atitude que eu preciso ter é fazer um reordenamento no meu senso de urgência. Porque para coisas urgentes nós temos tempo, não é verdade? Para coisas que nos tomam toda a prioridade, nós temos tempo. Nós podemos fazer algum tipo de planejamento para o que vamos fazer amanhã. Você tem a sua agenda, eu tenho algumas coisas marcadas para amanhã. Mas a depender de alguma coisa que possa, de maneira superveniente, tomar a minha agenda e me dar um senso de urgência, eu vou pegar o telefone, vou cancelar as coisas e vou me dedicar àquilo. E ao fazer isso, eu estarei remindo o tempo, comprando porções do tempo que antes estavam alocadas para determinadas coisas, por causa de um novo senso de urgência. O que me dá um senso de urgência? É quando as coisas se revelam na sua devida importância. Vamos pensar aqui. Quando é que uma coisa passa à frente da outra na minha agenda? Quando eu considero aquela coisa mais importante. Aquilo que é a minha urgência é aquilo que eu considero mais importante. Por isso que meus planos mudam, porque algumas coisas que eu não julgava importantes, de repente apareceram diante de mim. O senso de urgência se abriu diante dos meus olhos e eu dei a devida importância. Quando nós pensamos sobre remindo o tempo porque os dias são maus, à luz daquilo que foi ministrado hoje pela manhã, e à luz daquilo que nós estamos tentando dizer, que há um despertamento espiritual, quando pensamos dessa maneira, nós estamos pensando naquilo que é eterno versus aquilo que é temporário. Aquilo que agrada a Deus acima de todas as coisas, do que aquilo que satisfaz ao meu desejo, mesmo que seja legítimo. Quando eu penso nessas duas categorias, então aquilo que não era urgente se torna urgente. Vamos pensar aqui de maneira bem prática, para não ficar tão filosófico. Se hoje, e eu espero que não aconteça com você nem comigo, mas se hoje acontecesse alguma coisa comigo e com você na volta para casa, e nossa vida ficasse por um fio, uma das reflexões mais comuns que acontecem a pessoas que passam por essa situação e depois, pela graça de Deus, recuperam-se, é dizer assim: e aí eu pensei melhor no que era importante para mim. E aí eu pensei melhor no que eu deveria gastar mais meu tempo. E aí eu pensei melhor nas pessoas que eram mais importantes, nas coisas que eu deveria fazer e que eu nunca tinha tempo. Isso pode ser via um incidente que aconteça na nossa vida, que nos dê uma balançada, que nos desestabilize daquilo que pretensamente nós temos controle, o tempo, e de repente nós somos assim surpreendidos por não ter esse tempo, por ter esse senso de urgência, quando a vida faz assim e de repente ela pode se esvair em segundos diante de nós. Eu conheço o testemunho de alguns de vocês, que eu conheço há vários anos, outros mesmo há menos tempo, tendo a oportunidade de ouvi-los, e sei que alguns de vocês que passaram por situações assim, de repente, tomaram decisões muito sérias na vida, de dar mais tempo ao que realmente é eterno, ao invés daquilo que é passageiro. De dar mais tempo àquilo que Deus diz que é importante, ao invés de ficar iludido com as coisas que os olhos pensam, que o desejo humano pensa que é importante. É nessa hora que a gente se balança, que o tempo fica muito claro como sendo uma commodity que nós não temos, que nós não controlamos e que precisamos resgatar e usar para um propósito maior. Então, se tem alguma coisa que pode lhe conduzir a uma vida de imitação de Deus como filho amado, que enche o seu coração de santas motivações, é quando você faz um reordenamento do seu senso de urgência. Mas eu gostaria de convidar você a fazer isso antes dos dias se tornarem piores. Aqui o texto diz que os dias são maus. A ideia de dias maus aqui é a ideia de dias difíceis, de um modo geral.
Mas todos nós sabemos que há dias difíceis e dias muito mais difíceis. Há dias em que realmente parece que uma sombra se coloca diante de nós e nós não percebemos nenhuma possibilidade, nenhum raio de luz, nenhum horizonte. Há 2 dias eu estava pregando em São Luís do Maranhão para um congresso da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, e eu ministrava sobre Eclesiastes capítulo 11. E lá diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, faz tudo o que agradar os teus olhos, sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. Afasta, pois, do teu coração o amargor da vida e da existência, porque isso é vaidade. E aí ele diz no capítulo 12, verso 1, o que me parece ser o mais importante, que é você buscar o Senhor enquanto se pode achar, antes que venham os maus dias. A expressão é a mesma daqui. E quais são esses maus dias? Ele faz uma descrição da decrepitude da vida, de quando a gente começa a descer a ladeira, porque os dias vão se passando, a vitalidade vai acabando e certas dificuldades próprias da vida vão acontecendo. E ele diz: antes que venham esses maus dias, afasta, pois, do teu coração o desgosto por essas coisas quando tu as não tem, porque elas são vaidade das vaidades. Antes, busca o Senhor enquanto se pode achar, invoca-o enquanto está perto. Há um tempo, irmãos, oportuno para a gente. Quando a gente é muito jovem, a gente acha que não tem tempo porque tem coisas mais importantes para fazer. E quando a gente já está mais velho, a gente diz que não tem tempo porque agora quer aproveitar a vida. E a grande questão é: quando haverá tempo? Nunca, porque o tempo não lhe pertence, até que você o resgate para si, até que você estabeleça uma prioridade e diga assim: isso para mim é muito importante. Então a primeira atitude é remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, dizia Paulo, verso 17, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí ele fala, primeiro, dessa descrição, falando entre vós com salmos. A palavra falando entre vós com salmos seria o equivalente a compartilhar das verdades de Deus com alegria, como os salmos normalmente representavam. Tem a ver, portanto, com um desenvolvimento de uma conversa com a vida, consigo mesmo e com as outras pessoas, que seja encorajadora. Às vezes a gente não percebe, queridos, mas a gente acaba se tornando uma espécie de esponja para aquelas influências que no dia a dia são pesadas e nos tornam pesados. É o noticiário que é crime sobre crime, tragédia sobre tragédia. É às vezes a interação no trabalho, que é problema em cima de problema. Às vezes é coisas que estão dentro de casa, dificuldades e conflitos sobre dificuldades e conflitos. E parece que, como uma esponjinha, nós começamos a nos embriagar, seja com o vinho para esquecer meus problemas, como dizia a música, seja com as próprias circunstâncias que vão fazendo o coração pesar. E ele diz: olha, deixe isso, não se embriague com isso, no qual há dissolução, mas encha-se do Espírito. E se há uma forma de você encher-se do Espírito, é conversando com a vida, consigo e com os outros, com salmos. Os salmos são a terapia da palavra de Deus. Alguém já disse que no divã de Deus, Deus usa os salmos para a expressão de todas as grandes emoções humanas, sejam elas negativas ou positivas, mas quando elas são positivas, elas renovam a vida. O Salmo 19 diz que a lei do Senhor, ela traz alívio para a alma, como favos de mel. Falar das coisas de Deus, ouvir as coisas de Deus, ficar impregnado, eu diria até entre aspas, embriagado das coisas de Deus, é uma boa maneira de você
deixar o coração cheio daquilo que vai em algum momento precisar sair de você. A gente tem um balde cheio de água suja que teima deixar resíduos na nossa alma. E há todo tipo de input, todo tipo de influxo de coisas que são trazidas, quer queiramos ou não, basta estar vivo e com os ouvidos atentos e os olhos abertos para que esse lixo existencial, emocional e espiritual seja derramado, acumulado no nosso coração. E aí, como se lava uma panela suja? Como se tira a sujeira de um balde, cujo fundo está cheio de crostas e de resíduos que teimam em decantar e ficar ali no fundo da alma, injetando com força e pressão água nova, água limpa, coisa boa, que jogue para fora o que há de ruim ali acumulado. E é exatamente isso que está sendo proposto aqui. Recentemente, um jovem, conversando comigo, falou da sua decepção com a experiência que ele estava tendo até então na sua comunidade de fé, de como ele estava desanimado e como ele estava triste. Ele se intitulava um desigrejado, que, diga-se de passagem, é uma proporção cada vez maior hoje no meio cristão evangélico. Pessoas que, por razões causadas por elas, ou pela igreja, ou por ambos, circunstâncias mais diversas, se sentem desestimulados a estar. E obviamente que ele tinha razão, ele começou a narrar algumas experiências que ele tinha tido, e eram experiências difíceis de você suportar, sem ficar com o coração pesado e desanimado com as coisas de Deus e com o povo de Deus. Mas em dado momento eu disse assim para ele, eu disse: olha, o que você tem feito então? Quando você sente vontade de renovar a sua fé, de cultivar a sua fé, porque você é um homem crente, você confessa Jesus como Senhor, você tem uma história de comunhão com Deus, de serviço ao Senhor, o que você faz? Ah, pastor, eu sento na frente da televisão, eu pego o controle remoto e eu vou zapeando naquele horário ali, normalmente pela manhã, ou no domingo pela manhã, ou no domingo à noite, há várias igrejas transmitindo o culto, e então eu vou zapeando ali de uma para outra, dependendo do que tiver falando ali, eu fico, depois eu mudo de canal, se alguma coisa não me agrada, vai naquela mesma direção do que eu já ouvi, estou cansado de ouvir, do que já me magoou, e eu não quero ficar mais remoendo isso, eu troco de canal e vou para outro, e assim por diante. Eu disse: quando é que você fala? Porque veja, está sendo bom nossa conversa? Sim, está sendo bom, o senhor está me ouvindo e tal. Eu disse: quando é que você fala? Quando é que você coloca para fora e não apenas recebe acúmulo de várias fontes? Ah, nunca. Isso tem alguma coisa errada, porque esse sistema está fechado. Esse sistema está só chegando, só entrando, só entrando. São muitas vozes, algumas até contraditórias. Como é que você vai saber separar alhos dos bugalhos, se você não pode falar, se você não pode interagir? Você não sente saudade disso? E aí, a partir daí, eu comecei a ministrar o coração dele, e foi incrível perceber como ele não tinha entendido ainda o poder terapêutico, aliviador, aquilo que pode de fato produzir no nosso coração quando nós falamos das coisas de Deus. Se você quer ir passar um determinado tempo e comer uma boa refeição, você escolhe um restaurante. Se você quer ouvir uma música, você vai para um show, vai para um barzinho ou qualquer outro lugar. Se você quer ver uma partida de futebol ou de outro esporte, você vai para um estádio ou para um ginásio. Ainda que a igreja não esteja restrita no lugar, mas quando pessoas se reúnem como nós estamos reunidos aqui, nós estamos aqui por quê, queridos? E para quê? Se não é para poder falar entre nós com salmos, ouvir os louvores e cantar louvores, ouvir a pregação e interagir na nossa reflexão com aquilo que está sendo falado, se não é orar uns pelos outros, se não é nos encorajar e uns aos outros nos dar suporte para esta renovação do nosso coração. Quando ele diz aqui, falando entre vós,
com salmos, ele está falando de um poder terapêutico de renovar o coração. Quem é de Deus, está junto com o povo de Deus, gosta das coisas de Deus, fala das coisas de Deus, ouve as coisas de Deus, canta as coisas de Deus, aprende as coisas de Deus, reflete sobre as coisas de Deus. E isso é terapêutico. Isso faz com que o coração fique vivo. Significa que se você não puder vir, você estará perdido? Não, significa que você podendo vir, você deve vir, porque sem dúvida aqui você vai poder renovar o seu coração. Esse é o segundo gerúndio. Além de remindo o tempo, você também tem que falar com alegria e renovar o seu coração desse influxo bendito. Mas diz o texto que além disso, é preciso que você também entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Alguém já disse lá no passado, e você conhece o ditado, que quem canta seus males espanta. Mas o louvor é mais do que uma função terapêutica, que a gente canta e desanuvia a mente. Louvor é um reconhecimento do controle de Deus. O louvor é o elogio ao Senhor. É um reconhecimento de quem Ele é, do que Ele tem feito na nossa vida. A adoração é um reposicionamento da nossa vida diante do único que é todo-poderoso, o sublime, o alto e sublime que está no nosso meio. Ele é o todo-poderoso, Ele é o Altíssimo. A nossa vida deixa de ser uma coisa horizontal quando nós olhamos para o que estamos fazendo aqui e dizemos: estamos aqui por causa de Deus. E ao louvá-lo, a nossa é como uma espécie de reordenamento da vida. Ele é colocado, alçado, entoando louvores ao supremo espaço e lugar da nossa vida, e todas as outras coisas vão caindo nos seus devidos lugares. Talvez uma das coisas que nos dias maus é mais fácil de acontecer é quando você perde a perspectiva de que é Deus que está no topo. E, portanto, o que está acontecendo com você não é acaso. Ele está no controle. De que você também não está sozinho, você pode recorrer a Ele. E quando é que tudo isso fica claro? Quando você o elogia, quando você o louva, quando você entoa canções para a glória do seu nome. As outras coisas caem nos seus devidos lugares. Por isso essa dimensão de adorar a Deus e de louvar a Deus renova o coração do homem. Você pode fazer isso coletivamente, sim. Você pode fazer e deve fazer privativamente. Talvez uma das melhores maneiras de adormecer, irmãos, não é deixando a série rodar noite afim, mas é encharcando a sua alma dos louvores que acalma a sua alma. Talvez uma das maneiras mais abençoadoras de você viver é cuidando de certos filtros daquilo que você põe para dentro por meio daquilo que você escuta. Eu não tenho muito preconceito sobre música, no sentido de não achar que uma boa música, que necessariamente não seja uma música de louvor a Deus, não possa ser ouvido ou ouvida. Nós acreditamos, como presbiterianos que somos, na graça comum e que há verdades de Deus que são cantadas não necessariamente para Deus, mas para uma pessoa que a gente ama, para um país que a gente ama, para uma circunstância como uma reflexão daquilo que a gente está vivendo. Mas não tenha dúvida que, apesar disso, você ter um momento em que você ouve e louva a Deus, é de uma outra dimensão, não é apenas das suas emoções, é o seu espírito que é renovado. Por isso que quando, logo cedo da manhã, você tem a oportunidade de, saindo de casa, escutar alguma coisa, alguma música, por favor, não troque aqueles minutos preciosos do início do seu dia para se encharcar de louvores a Deus por qualquer outra música. Quando ao fim do seu dia, quando você vai ser levado
a buscar a Deus e agradecer, fazendo uma retrospectiva do que deu certo e do que deu errado, lamentando ou agradecendo a Deus por boas e más lembranças do dia que passou, pelas frustrações, mas também pelas vitórias, é o louvor que deve conduzir a sua vida. Quando ele diz aqui que devemos entoar e louvar de coração ao Senhor hinos e cânticos espirituais, ele está falando desse poder que o louvor tem quando exalta a Deus, de ser meio de graça, uma disciplina pela qual Deus age no nosso coração e enche o nosso coração. Quem louva a Deus vê a vida de uma perspectiva diferente. E porque vê a vida de uma perspectiva diferente, também se envolve com os projetos do reino de Deus de uma maneira diferente. Quando você começa um culto como nós começamos hoje, dizendo que de todas as tribos, raças, línguas e nações, muitos virão te louvar, a sua mente é despertada para aquele quadro maravilhoso do futuro, em que você terá pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações adorando o Cordeiro. E qual é a vontade que você tem? É de estar, mas mais do que isso, é de convidar tantos quantos você puder convidar de todas essas tribos, línguas e nações para estarem com você. Então muda a sua perspectiva de motivação para viver e muda a sua perspectiva de missão para viver. Por conta de falar entre vós, mas também de entoar e louvar de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Após isso, ele também diz aqui, em quarto lugar, que além de remir o tempo, porque os dias são maus, além de nós nos encharcarmos daquelas coisas de Deus, falando entre nós com salmos, o que muda o nosso senso de urgência, o que muda a nossa motivação para viver, também louvando a Deus de coração com hinos e cantos espirituais, ele diz em penúltimo lugar, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Dar sempre graças a Deus por tudo não é necessariamente dar sempre graças a Deus porque todas as coisas nos são agradáveis, mas pela consciência de que Deus é que ordena a nossa vida. Então, se hoje eu estou passando por uma situação desagradável, que me aflige a alma, que me adoece a alma, que prova a minha fé, que me faz sofrer, que me faz doer, que me faz clamar ao Senhor, isso não é em vão, porque a palavra de Deus diz que o Senhor controla todas essas coisas, e por isso eu devo dar sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Estava voltando agora da viagem, dessa última, para São Luís, quando cheguei aqui ontem, e por alguma razão, no aeroporto de Recife, quando fui fazer a conexão para vir para cá, não temos voo direto, aí nos colocaram dentro daquele ônibusinho que leva para o avião. E passou 5 minutos, passaram-se 10 minutos, o motorista do ônibus não estava lá. Eu suspeitei até que o avião não tinha chegado, mas para desocupar a sala de embarque, eles foram colocando a gente ali no calor, com as portas abertas. E aquilo ali começou a ficar agonizante, enquanto estava todo mundo suportando calado, estava ruim, mas bastou a primeira pessoa para levantar a voz e reclamar, aí se espalhou um espírito de reclamação, mas assim, como naturalmente acontece, porque isso é como coceira. Gente que reclama é como alguém que começa a coçar. Você já viu alguém que coça ou que tosse perto de você? Logo você vê outros tossindo, outros se coçando, e ali vai tomando um espírito negativo, pessimista. E aí ficou aquela coisa agonizante ali por quase 20 minutos. A situação era para reclamar mesmo. Foi responsabilidade da companhia aérea, foi negligência, foi descaso, foi qualquer outra coisa. Numa hora como essa, qual é a sua opção como cristão? Entrar no fluxo ou não? Sair do fluxo e dizer assim, se a Bíblia diz que eu tenho que dar sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o que faz isso aqui ser motivo de gratidão para mim? É difícil fazer essa reflexão, mas é necessário. Tem algum motivo porque Deus me faz ficar aqui nesse lugar?
nessa circunstância desagradável, bom, eu acho que se Deus, ou melhor, eu creio que se Deus é meu Pai, e tivesse um propósito para usar isso para mim, Ele usaria, assim como eu usei muitas vezes com meu filho, com meus filhos e você com os seus. Porque se eu quisesse evitar, eu evitaria. Mas se eu tenho algum propósito, eu faço com que você passe por aquele processo. De alguma maneira, dar sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai nos faz refletir que Deus tem um propósito, que as coisas não acontecem por acaso, e não apenas quando elas dão certo, também quando elas dão errado. E quando a gente pensa nisso, o nosso coração, ao invés de ser tomado por uma avalanche de lixo, melhor dizendo, nós somos tomados por uma avalanche de graças, de gratidão. Eu sei lá o que é que tinha naquela circunstância que Deus permitiu que acontecesse aqui. Eu não sou um cachorro sem dono, eu não fui largado lá por Deus, eu não caí de uma mudança. Eu estou ali porque Deus toma conta da minha vida, tem que ter algum propósito. Eu não posso compreender ali naquele momento, eu vou compreender depois, e se eu não compreender depois, mesmo assim eu vou confiar. Talvez as coisas mais difíceis para as crianças, dizer assim: meu filho, tenha calma, depois eu lhe explico. E muitas vezes nós somos como crianças diante de Deus. Deus está dizendo assim: tenha calma, depois eu lhe explico. Mas o nosso coração é tomado por murmuração, e isso faz com que a nossa motivação para viver de maneira santa, proativa e produtiva no reino de Deus se esvaia. Finalmente, queridos irmãos, em quinto lugar, o quinto gerúndio é o que está no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É curioso que esse sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo vai dar o tema para tudo aquilo que ele escreve depois, de mulheres serem submissas a seus maridos e dos pais não provocarem os filhos à ira, dos maridos amarem sua esposa como Cristo amou a igreja, dos senhores não manipularem, abusarem dos seus servos e os servos servirem ao Senhor e assim por diante. Sujeitar-se um aos outros no temor de Cristo é uma atitude de considerar os outros superior a si mesmo. Nós somos hoje uma geração que se acha, é dona de seus direitos, sempre acha que os outros têm que orbitar ao seu redor. E aqui, quando a gente pensa em sujeitar-vos uns aos outros, eu penso que a minha vida deve ser em função dos outros, especialmente daqueles que no temor de Cristo estão debaixo do mesmo senhorio de Cristo, porque quando eu sirvo aos outros, eu estou servindo em última instância a Cristo. Uma vida de serviço, irmãos, é uma vida libertadora. Recentemente eu conheci um dos bilionários desse país, que agora recentemente abriu 3 lojas aqui na cidade de João Pessoa. Ele sentou ao meu lado, num lugar ali que eu estava, com a camisa, o calça jeans e a camisa da empresa dele, porque ele tinha saído direto do trabalho para participar daquele culto, daquele local ali. Em algum momento, o local estava cheio de pessoas, lotado, e a pessoa que estava dirigindo pediu a gentileza de algumas pessoas cederem os seus lugares para outras que estavam chegando. Ele, certamente, o dirigente, quando falou isso, estava imaginando os jovens, uma outra pessoa da organização, mas, para minha surpresa, aquela pessoa foi a primeira pessoa a se levantar. Levantou-se, foi lá no fundo e não sentou mais, e quando eu me levantei para pregar, ele estava lá no fundo do auditório, em pé, ouvindo a mensagem. O que faz um homem bilionário não se achar no direito de estar sentado enquanto outra pessoa está em pé? E aí, eu conversando com o pastor da igreja, ele me disse assim: é um servo, uma pessoa que é sempre a primeira a se voluntariar, com um monte de coisa que ele tem que fazer, ele é sempre o primeiro a ser voluntário. Essa pessoa descobriu a alegria de servir. O servir é libertador, irmãos. O servir nos livra do orgulho, o servir nos livra da vaidade, o servir nos livra da autossuficiência.
O servir nos livra da murmuração quando nós achamos que não estamos sendo servidos. Servir é muito bom. Por isso que quando você serve, você se sente bem. Porque destila de dentro de você a sua própria essência como ser humano criado à imagem de Deus, porque Deus é um Deus servidor. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Você quer alguma coisa que realmente lhe dê motivações santas para você servir? Comece servindo. À medida em que você vai servindo, você se sente impulsionado a servir mais. Então você vê aqui essas 5 atitudes. São maneiras pelas quais o seu coração é cheio. E sendo o seu coração cheio, sua boca falará daquilo que o seu coração estará cheio. E sendo a sua boca falante daquilo que o seu coração está cheio, você fará isso naturalmente, como quem recomenda um restaurante, como quem recomenda um lugar que você conheceu, como quem recomenda um profissional que você confia. E não é exatamente isso que hoje pela manhã nós fomos desafiados a fazer? Quando Deus nos chamou a pensar no reino de Deus e nas prioridades do reino de Deus, da maneira como Deus quer, como Ele chamou Jonas a fazer. Pois é exatamente isso, queridos. Se você quiser encher o seu coração, pratique essas 5 atitudes de Efésios capítulo 5, e você verá como Deus, pela sua graça, encherá o seu coração de santas motivações, e aí não precisará de nenhum tipo de forçação de barra que seja, nenhum tipo de estímulo externo que seja, para você entender qual é o seu lugar e o seu papel no reino de Deus. Você será naturalmente um falante das coisas de Deus. Naturalmente você fará as coisas que Deus quer que você faça. Cuide do seu coração, e do restante o seu coração cuidará de se expressar. E para cuidar do seu coração, você precisa remir o seu dia. O tempo que você não tem, resgate e priorize naquilo que Deus tem para você. Fale das coisas de Deus no compartilhar santo e enchendo o seu coração das coisas de Deus e não do lixo do mundo, das coisas que todos estão sendo diuturnamente envenenados. Cante louvores a Deus e enche o seu coração da alegria de exaltar aquele que reordena todas as suas prioridades. Sirva ao Senhor, como eu acabei de falar, mas também coloque a sua vida na prioridade do Senhor, falando, servindo, vivendo e remindo para a glória do seu nome. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, nós sabemos que essa palavra vem de Ti, é da Tua palavra, é verdade. E sabemos que o nosso coração é estimulado pela Tua verdade, no momento em que a ouvimos. Mas sabemos também que por inércia o nosso coração enganoso tende à desobediência, tende a ouvir, ser tocado, mas de certa maneira esquecer-se e não praticar. A Tua palavra diz que um homem que ouve a Tua palavra e não a pratica é como alguém, Senhor, que edifica a sua casa sobre a areia e virá a chuva, os ventos fortes e as tempestades, e essa casa cairá e grande será a sua ruína. Por isso a Tua palavra nos diz que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Oramos para que o Teu Espírito que ora, ministre ao nosso coração, lembrando-nos dessa verdade, e seja o mesmo Espírito que nós acolhamos no dia a dia da nossa vida, no dia a dia da nossa existência. Amanhã, por exemplo, quando não estivermos reunidos como igreja, tivermos que viver a nossa vida normal e cotidiana, ajuda-nos, ó Pai, a lá naquele momento inicial do dia de amanhã, do início de uma nova semana, lembrar dessas verdades, de remir o tempo,
de buscar falar e louvar o Teu nome como instrumentos terapêuticos para a nossa alma, que reordenam as nossas prioridades, de poder ser encharcado, ó Deus, por santas motivações do Senhor, por causa do louvor que o Senhor nos coloca na alma, dando graças a Ti, Senhor, por tudo, e também tendo um espírito de serviço a Ti. Ó Deus, faça isso, Senhor, e nesse receituário tão simples, mas tão desafiador, que o Senhor nos dê vitória, antes que os dias sejam maus, e os maus dias se tornem piores, para que não tenhamos que fazer isso, premido pelas circunstâncias. Ó Deus, livra-nos de precisar ser açoitados como animais, para ouvir e obedecer a Tua voz. Nos torna servos dóceis, ovelhas dóceis, que ouvem a Tua voz e Te seguem, sabendo que há pastos verdejantes e águas tranquilas, e mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, a Tua vara e o Teu cajado, da Tua palavra que foi ministrado, nos confortará. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém.